pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então vamos hoje trabalhar, gente, uso cotidiano da eletricidade. Então vamos ver como é importante esse cuidado, não é, do desperdício, como vamos poder saber calcular quanto um eletrodoméstico gasta por quilowatts durante tantas horas, se você quiser durante um mês. Então a gente vai dar dois cálculozinhos bem rápidos que você pode calcular. Como é que eu vou trocar meu eletrodoméstico que quebrou? Como é que eu faço para olhar um que gaste menos energia? Então, gente, é muito importante a nossa aula de hoje e eu conto com vocês. Espero que vocês estejam aí já postos, né, com lápis, caderno, anotando e também vocês possam participar da nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Mas os primeiros recadinhos nossos, né? Nossa aula, ela passa na TV nova, no canal 22.4. Vocês também podem baixar o aplicativo para que vocês possam estar conosco em tempo hábil, interagindo conosco. E a gente fica muito feliz quando vocês estão dando a contribuição de vocês. E também, se vocês não conseguirem de nenhuma dessas formas, vocês podem ir no YouTube, no aplicativo Educa Recife. Você vai na playlist, estão disponíveis todas as aulas de todas as disciplinas nossas. Então, se você perdeu aquela aula, se você quer rever, se você gostou, então você vai lá e também pode ver e deixar o seu recadinho lá, dar um like e que a gente vai poder te responder qualquer dúvida, tá certo? Mas, como sempre, eu não estou sozinha. E estou aqui com a nossa querida Helena, que vai conosco para que possamos atingir mais estudantes. Então, ela vai conosco nessa aula. Espero que todos vocês estejam bastante atentos, tá certo? E aí, nós trazemos também para vocês o mês de novembro, é muito importante, né? Nós temos o do diabetes e a questão do câncer de próstata, né? Que é um caso muito importante que a gente tem que ter bastante cuidado, é realmente a campanha de conscientização do Novembro Azul. Então, eu trago aqui a professora Isabel, que vai estar comigo, está ali já no chat, aguardando vocês, não é isso, professora? Pois é, professora Cláudia. Olá, alunos e alunas. Eu estou aqui atenta no chat, né, vendo o que é que vocês estão colocando. Espero que vocês coloquem aí o nome da escola para a gente mandar um alô, um agradecimento para os gestores, os coordenadores, os professores que têm incentivado vocês a assistir a nossa aula neste momento ao vivo, né? E vamos hoje ver aí com a professora Cláudia, né, esse assunto de hoje. Mas não esquecendo aí o recadinho do Novembro Azul. E o nosso pedido é que vocês conversem aí com a família, incentive aí as mães, né, as tias, madrinhas, as avós, a levarem esses homens até um postinho de saúde para fazer um check-up, né, para analisar, para ver como é que está a saúde deles. Eles que cuidam tão bem da gente, e a gente sabe que muitas vezes eles se esquecem, eles dizem que não têm tempo, eles arrumam até desculpas para não ir, não é isso, Cláudia? Até um postinho de saúde. É isso, professora Isabel. Então, vamos dar as mãos e levar, não é, essas pessoas que convivem conosco, né, esses homens que estão aí também conosco, que nós escolhemos. Então, vamos lá para que eles possam fazer essa revisão e atingir mais pessoas a partir dos 50, 60 anos. Então, é importante porque a prevenção é tudo. Se for diagnosticado cedo, tem a cura. Sabemos que é um câncer silencioso, então por isso que é importante também fazer a prevenção. E a questão do diabetes também é importante, a questão de hereditariedade, se tem alguma questão de hereditariedade, ter cuidado no consumo não é excessivo do açúcar, né? E também existem dois tipos, né? E ter cuidado também no diabetes gestacional também que acontece. Então, vamos ficar atentos, né? E o cuidado na alimentação, fazer exercícios físicos, que é bom para o corpo, para evitar uma série de doenças. Então, vamos ter também uma alimentação saudável, que é importante. Mas vamos lá aí, eu trouxe uma perguntinha para vocês, né? Como estamos usando a eletricidade em nossa residência? Então, a gente pode parar um pouquinho para analisar onde é que eu mais uso a eletricidade em minha residência. Que objetos eu uso? Eu acho que o celular, ele ganha sempre, nós utilizamos sempre, às vezes descarrega, nós já estamos recarregando, né?
A geladeira que fica ligada direto, né? É importante. Será que eu uso muito a chapinha? Eu trouxe a chapinha aí para vocês, secador, né? Lâmpada, cuidado com as lâmpadas, os ambientes que realmente necessitam, ventilador, ferro elétrico. Então, vários equipamentos que a gente dispõe. Qual é o que a gente mais utiliza? Pode ser que vocês pensem aí em um que eu não citei aí, eu só citei alguns, né? Mas vocês podem ter algum equipamento que vocês utilizam diariamente, né? Até para assistir às nossas aulas, computadores, tablets, né? O próprio celular. Então, vamos ver aí quais são os grandes campeões na nossa residência. Então, vamos lá. Mas aí, o uso racional, gente, de energia, né? Dentro de casa, ele vai evitar o desperdício dos nossos recursos naturais e também de dinheiro. Então, quando a gente viu a questão das usinas hidrelétricas, né, quanto se gasta até na construção dela, a energia até chegar à nossa residência, então, realmente, nós temos que ter cuidado, principalmente porque a maioria da nossa energia vem das hidrelétricas, então, necessita de uma grande quantidade de água até a energia chegar. Então, quando eu digo que a gente evita os recursos, evita o desperdício de nossos recursos naturais, é a questão aí de como a energia chega na nossa residência, que tipo de energia chega à nossa residência. E também a questão financeira, porque todo mês vem uma conta, que essa conta ela vem para nós pagarmos de acordo com o que nós consumimos. Então, quanto mais eu consumo a energia, mais eu vou pagar em termos de quilowatts. Então, existem aparelhos que consomem mais e existem aparelhos que consomem menos. Mas aí, o mundo, ele está passando por constantes, né, crises hídricas. Então, se como nós temos crises hídricas, nós vamos ter também questões energéticas. É importante que as pessoas pensem no meio ambiente, ao mesmo tempo em que garantam economia de energia elétrica e também a questão de outras opções de geração de energia com energias limpas, né? Nós vimos a energia eólica, nós vimos a energia solar, então várias opções que nós possamos ter que nos garanta uma energia limpa e que não possamos passar por toda essa crise energética que acontece no mundo todo. Então, além da gente diminuir o valor da nossa conta e de energia mensal, se nós tivermos cuidado, os bons hábitos também podem diminuir o consumo de recursos energéticos da natureza. Então, todo mês nós recebemos, né, uma conta de energia com os valores aí que às vezes nem achamos que gastamos esse valor todo. Será que nós gastamos? O que foi que eu usei mais, né? E vai afetando o nosso bolso para nós pagarmos essa conta aí que encarece no nosso dia a dia, esse valor, né? E que algumas medidas que nós podemos ter podem diminuir esse valor desse consumo de energia. E que bons hábitos são esses, né? Que hábitos nós podemos ter para diminuir esse consumo de energia? Então, uma dica bem boa é que a gente deve aproveitar ao máximo a luz natural do dia. Então, aumentar o consumo, o contato com a luz solar vai promover mais conforto visual e bem-estar. Então, se nós estivermos num lugar arejado, né, com a luz solar, então não é importante que você esteja com a lâmpada acesa, não é? Então, é importante que você tenha esse hábito. Então, se está durante o dia, está no local claro, não precisa ter lâmpada acesa. É recomendado também pintar ambientes internos com cores claras, para que não encareça mais aquela escuridão. Então, são duas dicas que nós podemos ter para aproveitar realmente a não estar utilizando tantas as lâmpadas durante o dia, porque nós vemos aí que o meio ambiente agradece, né? Então, nós estamos preservando aí tanto a questão financeira como a questão do meio ambiente, que nós devemos ser responsáveis por isso. Que é melhor você economizar hoje ou futuramente você não ter o conforto de utilizar a energia, a eletricidade na sua residência. Então, é uma questão nossa, não é? É uma questão que nós que utilizamos essa energia. E temos que ser responsáveis e criar
essa conscientização. Nas lâmpadas, o que é que nós podemos fazer, né, também em usar as lâmpadas? Será que, então, a gente pode evitar acendê-la também durante o dia, se for durante a noite, apagar sempre que sair do ambiente. E também tem uma questão, usar lâmpadas econômicas. Então, vamos tentar aos poucos, né, utilizar. Então, se uma lâmpada queimar, quando eu for comprar outra lâmpada, eu vou tentar comprar a lâmpada que consome menos energia. Normalmente é a lâmpada tipo LED, né? Ela hoje, então, nós vemos que desde a criação da lâmpada, a descoberta da lâmpada, né, fluorescente, a outra lâmpada, então foram novas lâmpadas sendo criadas e testando qual a que consome menos energia. Então, hoje nós temos disponível a lâmpada LED. Então, é importante que você, quando uma lâmpada queimar, é melhor que você utilize uma lâmpada tipo LED, mesmo ela sendo mais cara, mas ela tem uma durabilidade maior e um menor consumo de energia. Mas aí nós temos também a questão do ferro elétrico. Então, o ferro também, gente, ele é um campeão de consumo de energia. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos diminuir o uso dele. Como é que a gente faz para reduzir o uso do consumo de... A gente pode fazer assim, juntar aquelas roupas que realmente amassam, né? Para você, de uma vez por semana, você passar, em vez de você passar uma peça cada vez que você for usar. Então, você faz a seleção. Aquelas roupas que não necessitam o uso do ferro, você já descarta. E você só vai usar o ferro naquelas roupas que realmente amassem, né? Às vezes nós compramos uma roupa que ela não amassa. Então, essa roupa ela não precisa a utilidade do ferro. Então, você já tira do varal, dobra direitinho, já guarda naquele lugar. E aquela que usa do ferro, você vai juntando. Então, um dia da semana, você utiliza para usar o ferro elétrico. Porque, como a gente viu que ele usa resistores, então os resistores, eles consomem mais energia. Nós temos também o chuveiro elétrico, né? Então, quais as dicas que nós podemos ter no uso do chuveiro elétrico? Nós estamos em pleno verão, não precisamos usar atualmente, então nós podemos ter esse cuidado, né? Mas ao utilizar ele, se for em período que você realmente esteja com frio, utilize sempre a posição verão, já que a economia do equipamento nesta posição pode chegar a 30%. Então, tente diminuir também o tempo do banho, 5 a 8 minutos estourando, e limpar as saídas de água constantemente. Então, às vezes, o chuveiro ele fica entupido a passagem da água, então é importante sempre limpar. É importante só usar o banho frio, é melhor. Então, no verão, use só o banho frio. E observem que no inverno a gente deve usar a posição verão, porque nos dá uma economia de 30%. Observem aí, é uma economia grande, viu, pessoal? Então, são dicas que vão nos ajudar a economizar a energia na nossa residência e diminuir essa conta que está aí. E a questão do tempo de banho, né? Do tempo de banho, vamos ter o cuidado, porque aí, além da energia, nós estamos também gastando uma grande quantidade de água. Então, a gente tem que estar com cuidado em todas essas coisas aí. Então, vamos ter bastante cuidado e tentar economizar, porque um dia ela pode faltar. Nas nossas geladeiras, né? A geladeira é muito útil numa residência, a gente sabe disso, a questão da economia do alimento, do preparo, né? Então, mas aí ele corresponde também em média, a 30% do consumo total de uma energia numa residência. Observem aí. Então, procurar não abrir a geladeira com frequência, antes de puxar a porta. Então, pense no que você vai precisar retirar e diminuir o tempo que a porta fica aberta. Então, acontece muito com crianças, né? Às vezes tem criança que quer lanchar. Então, abre a porta e fica lá, a porta aberta, tentando escolher o que vai querer. Então, é importante que quando você abre a geladeira, você já vai consciente do que você vai querer tirar, né? Então, se você estiver cozinhando, então se você vai precisar de verduras, então é importante que você abra a geladeira
e tire aquela verdura necessária que você vai usar. Tudo, né, rapidinho. Quanto mais você abre a porta, mais consumo de energia tem. E observem aí que 30% da energia da nossa residência está aí com a geladeira. Também tem um certo consumo. Verificar também, em relação à geladeira, verificar de rotina como estão as borrachas, se estão vedando bem. A temperatura do termostato também é importante para o consumo necessário, considerando a quantidade de alimento que tem na geladeira. Então, existem pessoas que botam numa temperatura tão alta que está congelando até os alimentos. Então, é importante você saber que alimento tem e a temperatura necessária do termostato para conservar aqueles alimentos aí. Então, essas duas dicas de uso de geladeira também é importante na nossa residência, porque é um equipamento, um eletrodoméstico muito importante no nosso dia a dia, né? Imagine o tempo que não tínhamos geladeira, né? Como era que nós passávamos, né? A alimentação, todo dia a mesma alimentação, então a gente nem se sobrasse nada a gente conseguia guardar. Então, é importante esse cuidado para que a gente possa economizar também. Nossos eletrônicos, né? Então, está aí o nosso computador, né? Que é muito utilizado, tablet, então é importante, terminou o trabalho do computador, vamos desligar o equipamento eletrônico, inclusive tirando da tomada, pois a função stand-by também consome energia. Então, o notebook hoje, quando ele estiver carregado, aí tira um pouquinho, até para não viciar. Então, se ele estiver carregado, não precisa estar lá na tomada, não é? Então, esses equipamentos é muito importante também que a gente tenha cuidado. Então, muitas pessoas hoje trabalham diretamente em casa com o computador. Então, são questões simples que você pode também estar aí trabalhando e economizando energia ao mesmo tempo, até porque você precisa dessa eletricidade para você trabalhar e para você utilizar o seu computador. Então, observem aí, são questões básicas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Mas aí, entre os equipamentos eletrônicos que mais geram esse tipo de custo estão televisores e fornos micro-ondas. Então, aquela posiçãozinha stand-by, podem tirar da tomada e deixar só para ligar quando for utilizar, tá certo? Tanto a televisão quanto o forno micro-ondas, então, eles ganham aí em termos de consumir, olha, para evitar esse desperdício, né? Vamos programar proteção de descanso, né? Para os micro-ondas, quando esse equipamento não estiver em uso. E a televisão também, vamos também ter cuidado para a gente não dormir com o aparelho ligado. Então, muitas pessoas, né, estão assistindo televisão mais tarde e a televisão ligada e eles dormindo. Ou a televisão ligada e ninguém assistindo na residência. Então, vamos ter bastante cuidado nesses pequenos detalhes que nós utilizamos no nosso dia a dia. São pequenos detalhes, mas que vão gerar uma economia de energia grande na nossa residência e o meio ambiente agradece. Então, às vezes tem gente que diz, não, mas eu posso pagar a quantidade de energia que vem, mas o meio ambiente agradece. Um dia você pode ficar sem a energia. Também tem a questão do celular, que é muito importante. Então, quando ele não estiver em carregamento, deve retirar da tomada e também o carregador. Então, existem pessoas, não se deve utilizar o celular carregando, em hipótese alguma. Então, você só deve utilizar esse celular. Se alguém ligar para você, tire do carregador, tire o carregador da tomada, atenda o telefone. Se ele não carregou totalmente, você coloca de novo para carregar. Após ele carregar, tira o carregador e tira o celular. Então, são dados que você pode fazer, evita acidentes e também você consegue economizar energia. Mas também nós temos a energia gasta também, é pequena também, quando for ganha outra dimensão. Observem aí, quando se soma ao gasto de energia de todos os aparelhos, então, a gente vê que, às vezes a gente diz, não, para carregar o celular gasta pouco, mas quando vai juntando, então no final do mês, você já está com a grande quantidade de energia consumida que você vai pagar
multiplicando de acordo com os quilowatts que você gastou, multiplica pelo valor de 1 kW e dá aquela conta grande que a gente recebe no final do mês, se a gente não economizar, não tiver aquela economia, aquele cuidado com um simples celular que a gente coloca para carregar. Mas aí nós temos a eficiência energética, que significa gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço com menos energia. Então, como a gente faz isso? Olha, uma simples lâmpada tipo LED de 7 watts. Ela tem o mesmo nível de iluminamento que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Ou seja, uma economia de 53 watts por hora ou quase 90% de economia. Então, vocês estão vendo aí a diferença? Uma LED de 7 watts tem a mesma iluminação de uma simples de 60 watts. A gente vai ter uma economia de 53 watts por mês. Observem aí. Então, medidas simples que a gente pode utilizar e essas medidas simples vão fazer com que a gente tenha uma energia de qualidade que ilumine bem com um gasto pouco de energia numa simples lâmpada que a gente troca na nossa residência. Mas também nós podemos ver, se o eletrodoméstico nosso queimar, nós podemos ver a etiqueta energética. É um rótulo informativo, eu acho que vocês já viram em vários equipamentos, sobre a eficiência energética e outras características dos equipamentos domésticos. Normalmente ela vem com a referência do equipamento, a classe de eficiência A, B, C, D e E e o consumo, e ela vem informando o consumo de energia por mês, o consumo, dependendo do equipamento, quantas vezes você abre, então ela vem várias informações. Então é importante que você veja essa etiqueta energética antes de você comprar o aparelho, porque ele já vem informando quanto você vai gastar por mês utilizando aquele aparelho. E nessa etiqueta de eficiência energética nós temos o selo Procel. Esse selo Procel é justamente um selo para que ele possa dizer que realmente aquele equipamento ele vai consumir menos energia. Às vezes você tem uma geladeira muito antiga em casa que ainda está funcionando. A gente às vezes não tem condições de comprar outra, mas que ela está consumindo mais energia do que os equipamentos novos que hoje nos oferecem uma economia maior de energia e já vem especificando no seu rótulo com essa etiqueta de eficiência energética. Então é muito importante que a gente observe isso aí. Mas aí nós temos também como é que a gente pode calcular, não é, o consumo de energia de um equipamento. Então, para a gente poder calcular esse consumo de energia em quilowatts de qualquer equipamento elétrico que tivermos na nossa residência, então basta a gente multiplicar a potência do equipamento que vem nele, nessa etiqueta vem dizendo a potência, ou na caixa, pelo tempo de uso em horas que a gente vai utilizar e depois divide esse resultado por 1000. Isso aí a gente vai ver em horas, né? Vamos dizer aí o equipamento. E se a gente quiser saber durante o mês, só é multiplicar por 30 e depois disso divide por 1000. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Um aparelho de som de 300 watts. Ele já vem na caixa dele dizendo quantos watts ele tem. E vamos dizer que eu passo com ele ligado, escutando o som por 5 horas. Quantos quilowatts ele vai consumir em 5 horas, vamos dizer? Então, você vai colocar 300, que é a potência dele, vezes 5, porque eu quis calcular, eu disse que ele seria ligado em 5 horas, aí vai dar 1.500, aí você divide 1.500 por 1000, então ele vai gastar em 5 horas 1,5 quilowatts. Mas se você quiser saber quanto ele vai gastar por mês, você multiplica por 30. Então, se você ligar esse aparelho com a potência de 300 watts durante 5 horas, não é? Você vai gastar 1,5, mas se você todo dia você usar essas 5 horas, aí você tem como calcular por mês. E aí eu trouxe outro exemplo para vocês. Imagine que a gente tenha um refrigerador, que ele tenha 200 watts de potência, funciona 10 horas por dia, pelo período de 30 dias. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Pega a potência dele de 200 watts, vezes 10 horas por dia, que a gente sabe que é muito mais,
E aí a gente multiplica por 30. Então aí vai dar 60 mil. Dividindo por 1.000, então por mês, esse refrigerador que a gente tem, somente ele já vai gastar 60 kW. Observe aí, é um cálculo fácil que a gente pode fazer no equipamento que a gente utiliza diariamente. Então, quando nesse selo que eu mostrei a vocês, de etiqueta, ele já calcula aquela geladeira que você comprou, usada durante o mês, você já sabe quanto você vai calcular, você vai gastar de energia, fora os outros equipamentos. Então, por isso que é importante a gente conhecer potência, vezes o tempo que ela é usada, ou se for por mês, durante 30 dias. Então, aí a gente já tem mais ou menos quanto a gente vai pagar de energia durante o mês. E aí nós recebemos, né, a nossa conta de energia durante todo o mês, e ela vem aí, nessa conta aí, a pessoa vai pagar R$ 235. Então, como é que eles calculam? Então, eles calculam todos os quilowatts que você tem e multiplica pelo valor de 1 kW. Então, quando multiplica por um valor, vai dar o valor em dinheiro que você vai pagar por mês. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, não é isso, professora Isabel? Pois é, professora Cláudia. Vejam aí, pessoal, como eu coloquei aqui no chat, né, uma quantidade muito grande de dicas de como economizar, tanto em relação ao desperdício, como também a questão aí financeira, né? Vamos ajudar aí na renda da família. E a nossa ajuda, muitas vezes, né, a ajuda de vocês, eu acredito, que é na questão aí da economia. Não é isso, professora Cláudia? Eu já estou me despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula. Pronto, pessoal. Então, aí nós já vimos, né, aquele equipamento, como a gente vai calcular, quanto ele vai gastar por mês e como a gente pode economizar. Mas com esse aumento da eficiência energética e o uso consciente de energia, serão necessários menos recursos naturais para gerar energia, menos impactos ambientais ao meio ambiente. Então, é nossa grande responsabilidade nesse momento aí de geração de energia, de eficiência energética, cuidado com os equipamentos diários que nós usamos. E aí, como atividade para vocês, vamos ver, observar a nossa conta de energia, o que nós podemos fazer para diminuir, né, essa quantidade, esse consumo que nós estamos usando diariamente. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Eu espero vocês, tá certo, pessoal? Tchau, tchau.